Meus irmãos, muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito boa noite para você que está em casa, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, da Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção em Candeias. Meus irmãos, no culto de hoje à noite, no culto ao Senhor, nós temos como tema, eu acho que os irmãos também receberam aí nos grupos de WhatsApp, que o nosso tema ele se inicia com uma pergunta. Ele diz o seguinte: o que acontece quando a morte encontra-se com a vida? Nós vimos aqui vários pedidos de orações, inclusive um desses pedidos de orações é um relato de que existe um parente do presbítero Zenaldo, João Medeiros, que está acamado, e no olhar da medicina, é naquele olhar que o médico diz assim, só está faltando a hora, né? Só está aguardando a hora. Mas nós servimos a um Deus que é o dono da vida. Nós servimos e cremos a um Deus que fez tudo pelo poder da sua palavra. E eu queria iniciar com vocês, antes da gente entrar no texto e ler o texto, lhe perguntando, existe algum tipo de problema que você acha que Jesus não consegue resolver? Você acha que tem algum tipo de problema que Jesus não consegue resolver? Imagine nesse exato momento que você tem um problema dentre os milhares que você já tem. Tem alguém aqui que não tem problema? Ou tem alguém aqui que não passa por nenhum tipo de problema? Muitas das vezes, nós temos tantos problemas que nós temos que selecionar qual tipo de problema tem que ser resolvido primeiro. Ou qual tipo de problema a gente tem que receber, porque a pancada da dificuldade é tão forte que a gente demora tempo para poder digerir as dificuldades que acontecem em nossas vidas. E os problemas, eles abrangem em todo tipo de área. Seja na área da sua família, seja no trabalho, seja na área financeira, seja na área da saúde. E a pergunta é, tem algum desse tipo de problema que você tem que é impossível para Deus? Eu vou mais além ainda na pergunta. Quantas vezes você já orou, ou até hoje ainda ora por uma causa que ainda não foi resolvida? Há quanto tempo você está orando para a cura de uma enfermidade, ou para que haja salvação na sua casa, para que os seus filhos voltem a andar nos caminhos do Senhor? Quanto tempo faz que você ora, e parece que quanto mais a gente ora, mais a gente busca a Deus, parece que os problemas eles vêm dobrado, né? Vêm em dose dupla. E aí a gente se pergunta, parece que a vida do crente é um mar de problema. Você já parou para imaginar, quando você vivia no mundo, fazendo todo tipo de coisa que não agrada a Deus? Parece que a gente não tinha problema nenhum. Tudo se dava um jeito. Mas parece que quando a gente sai do lado de lá e vem para o lado de cá, a quantidade de problema e dificuldade é tanta que criaram até um jargão popular dizendo assim, a vida do crente é uma peleja. Já ouviu esse jargão? As pessoas dizem assim, meu amigo, quando tudo está bem demais na vida do crente, parece que tem algo de errado, né? Rapaz, está tudo dando certo, não tem ninguém doente, as contas estão pagas, sobrou dinheiro para comer uma pizza no final de semana. Rapaz, será que tem alguma coisa errada? Às vezes a gente pensa dessa forma, né? Porque é tanta tribulação, é tanta dificuldade que a gente passa, que a gente quando vai orar diz a Deus assim, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, hein? Porque é pancada em cima de pancada. A gente ora por uma coisa, tem vitória numa coisa e chega outra coisa. E é agonia por cima de agonia. Quando nós somamos todos esses tipos de problema, existe um tipo de problema que causa dentro de nós uma dor imensurável. Você já ouviu dizer que para tudo na vida tem jeito,
Só não tem jeito para morte. Esse é o jargão popular que a gente escuta aí fora, né? Olha, tudo na vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. E esse tipo de problema, ele causa uma dor imensurável dentro do coração daquele que já teve o desprazer de enterrar um parente. É um vazio lá no fundo no coração, que por mais que a gente ore, por mais que o Espírito Santo nos console, essa dor parece que não passa. Fica um vazio, fica um buraco, que parece que nada consegue preencher aquele vazio. Lembra da vovó, quando todo mundo ia passar o final de semana na casa da vovó, do vovô, que a casa ficava cheia de netos? E muitas das famílias hoje não podem estar mais na casa da vovó, porque a vovó já descansou no Senhor. Ou na casa do papai e da mamãe, que ele não pode mais visitar, porque o pai ou a mãe já descansou no Senhor. E o tema proposto para hoje é justamente esse. O que acontece quando a morte encontra-se com a vida? Quando esses dois se encontram, a morte e a vida, o que você acha que vai prevalecer? Quando a morte encontra-se com a vida dentro do nosso coração, o que nós cremos? O que vai prevalecer? E para a gente entender o que prevalece, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Vamos estar meditando do versículo 11 até o versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, do versículo 11 até o versículo 17. Se você encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Na sua Bíblia, a epígrafe do texto, esse nome em negrito que está em cima do versículo, ele diz o seguinte: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, e o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, no tema proposto para essa noite, na vida do crente, não existe sorte ou acaso na vida de quem serve a Deus. Você já viu aquele jargão dizendo assim: mas rapaz, ele estava na hora certa, no momento certo, exatamente no local certo. Pense num cabo de sorte. As pessoas aí fora enxergam dessa forma. Só que na vida do crente, na vida de nós que cremos em Deus e conhecemos o Deus a quem servimos, não existe sorte. Existe providência de Deus no seu tempo determinado. Jesus é um homem do socorro. Assim podemos chamar, dentre tantas características que tem o nosso Cristo. O salmista vai dizer que ele é o nosso socorro presente no momento da angústia. E quando a gente olha todo o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, só nesse capítulo, Jesus se depara com a agonia de um servo à beira da morte. Quando você volta a página da sua Bíblia aí, e vê no capítulo 7, no versículo 2, ele diz assim, ó: e o servo de um centurião,
a quem este muito estimava estava doente, quase à morte. Quando você vai lá para o versículo 6, o texto vai dizer que então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha casa. Quando você vai no versículo 12, quando você vai no versículo de número 7 do capítulo 7, ele diz: por isso mesmo, eu não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus é o homem do socorro. Aqui, quando ele está chegando na entrada da casa do centurião, o centurião está dizendo: eu não sou digno que entre na minha casa. O senhor não precisa ir lá tocar nele. O senhor não precisa dizer o que tem que se fazer, que a gente tem que fazer. Basta só uma palavra e o meu servo será curado. Quando a gente vai para o versículo 11 do capítulo 7, a gente se depara com a viúva angustiada que estava indo sepultar o seu único filho. E logo após Jesus, desse fato, ele vai na casa de um fariseu chamado Simão. Quando a gente olha no versículo 44 do capítulo 7, a gente vai ver que uma pecadora ungiu os pés de Jesus. E o texto vai nos relatar no capítulo 7, do versículo 44 ao 47, que ela com suas lágrimas lavou os pés de Jesus e com seus cabelos ela enxugou os pés de Jesus. E o texto diz o seguinte, Lucas capítulo 7, do 44 ao 47. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Meus irmãos, Jesus é um homem, o Filho de Deus, o Deus encarnado, em que nós podemos depositar toda a nossa confiança nele. Se ele vai resolver os nossos problemas, isso aí não cabe a nós. Cabe a nós crermos em Cristo, porque nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. E Deus sempre age na hora certa, no momento certo. Na ótica humana, quando a gente vai meditar aqui no texto de Lucas 7, do capítulo 11, na viúva de Naim, a ótica humana vai dizer que aqui é puro caso de sorte. Mas na ótica cristã, nós vemos os propósitos de Deus e o seu cuidado para com o seu povo. Nos versículos de número 11 e 12, diz o seguinte: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Meus irmãos, os planos de Deus são perfeitos, nunca falham, e com certeza os planos dele são melhores do que os nossos. Quando a gente leu em Lucas capítulo 7, versículo 2, a Bíblia vai dizer que Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. Jesus sai dessa cidade e vai na direção da cidade de Naim, que era a 7 quilômetros próximos de Nazaré. Assim que Jesus opera um milagre na vida do servo do centurião, ele sai daquela cidade e vai na direção da cidade de Naim. Essa cidade fica numa distância de 40 quilômetros. Ou seja, Jesus, os seus discípulos, eles saíram da cidade, grande multidão, e percorreram 40 quilômetros até chegar na cidade de Naim, que na velocidade que eles andavam, durava
praticamente um dia de viagem. Agora imagine você andar durante 40 quilômetros, um dia de viagem, e justamente na hora que Jesus está chegando na cidade, está saindo um funeral. Você já pensou, de acordo com a ótica humana, se Jesus atrasa 20 minutos para chegar na porta da cidade? O que teria acontecido? Aquele jovem, o cortejo teria prosseguido, aquele jovem teria sido sepultado e Jesus não iria ressuscitá-lo. Aquela viúva ia continuar sem o seu marido e sem o seu único filho. Mas na ótica humana, por pura sorte, como a mulher que tem uma sorte tremenda, naquele exato momento, Jesus chega naquele lugar. Mas na ótica de quem conhece o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a gente sabe que ali Jesus tinha um propósito. A melhor escolha que nós podemos fazer em nossas vidas é andar com Cristo. Sempre será a melhor escolha. Mesmo passando por dificuldade, tribulação, aperreio, tudo que a gente acha que está vindo sobre nós, o próprio Jesus nos garantiu e nos prometeu isso. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse que nós teríamos aflições aqui. Só que ele também disse que nós tínhamos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E a gente vê, irmãos, que na porta da cidade nós encontramos duas caravanas. A primeira caravana que a gente encontra é a caravana da vida. Jesus é o autor da vida. É Ele que dá a vida e é Ele quem tira a vida. Antes dele ser crucificado, ele disse assim: eu dou a minha vida e eu tenho poder para restituí-la de volta. Você compreende que eu e você servimos ao autor da vida, aquele que tudo pode? Quando você vai orar apresentando uma situação diante de Deus, você tem noção a quem você está pedindo? Nós temos livre acesso ao autor da vida. A gente não bate papo com qualquer pessoa não, irmão. A nossa oração é um bate-papo, é com aquele que tudo pode. E aqui a gente vê duas caravanas. Uma caravana que está chegando na cidade de Naim, a caravana da vida, e a caravana da morte que está saindo na direção do cemitério. Aqui a gente vê uma viúva em uma situação de desespero. Olha o versículo 12, diz assim, ó: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. A gente tem a certeza aqui que aquelas pessoas da cidade gostavam daquela família. Porque naquele funeral estava indo aqui, o texto vai nos dizer que era uma grande multidão que estava com ela. E que também estava vindo com Jesus uma grande multidão. A mulher de Naim era uma viúva e agora estava prestes a enterrar o seu único filho. Quando a gente vai para o contexto daquela época, quem tinha a obrigação de sustentar a casa era o marido, como também nos dias de hoje. Só que o que acontece? Quando esse marido morria, quem tinha o dever de sustentar a casa eram os filhos. Por isso que o salmista vai dizer que os filhos são como as flechas, que quanto mais filho a pessoa tinha, mais ele era considerado dentro da cidade onde ele morava. E quando aquele homem morresse, mais pessoas como seus filhos podiam sustentar a sua família. Ou seja, a sua descendência não seria interrompida. E quando a gente olha para essa viúva, nós enxergamos aqui 3 tragédias na vida de uma família. A primeira tragédia que a gente enxerga é a morte de um jovem. Pois quando a gente vai para o versículo 14,
Quando Jesus vai ressuscitar aquele jovem, ele diz assim, na parte C do versículo 14, ele diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Você já imaginou quando chega uma notícia para você de uma mãe que perde um filho jovem? A primeira coisa que vem na nossa mente é: mas rapaz, tão jovem, tinha uma vida inteira pela frente, tinha sonhos. A gente olha dessa forma aqui, né? Mas imagine neste contexto, onde a mulher era uma viúva, não tinha mais ninguém por ela, e ela está indo sepultar o seu único filho. Quando a gente olha para a segunda tragédia, a morte de um filho único, ela é uma tragédia ainda maior. Porque quando ela sepultar o seu filho, dentro da casa dela não tem ninguém para consolar. A não ser que seja alguém de fora para ir lá consolar ela. Porque veja, já tem uma tragédia, você já enterrou o seu marido. E o único filho que você tem, você sepultou ele. Não tem ninguém por você mais. Principalmente numa cultura, na época que as mulheres não trabalhavam para trazer seu sustento. Quem vai consolar essa mulher? E a terceira tragédia que a gente enxerga, ainda vai muito mais além. Porque quando ela sepulta o seu filho único, significa que a sua descendência parou ali. Como é que a descendência do marido daquela mulher ou daquela mulher vai seguir adiante? Se não tem mais ninguém. O sobrenome daquela mulher, o nome daquela família tinha acabado de terminar naquele exato momento. Naquela esquife onde estava sendo transportado aquele morto, não havia um corpo. Não só havia um corpo, mas ali havia uma história de toda a família. Pois aquela mulher que não tinha mais marido por ser viúva, agora não tem mais seu único filho. O mundo dessa mulher desaba. O mundo desaba. Quem já teve o desprazer de sepultar algum parente, quando você recebe a notícia, as pessoas lhe dando condolências, e você fica perdido, você não sabe nem a quem responder, porque parece que a ficha ainda não caiu da pancada de tão forte que é. E assim era a vida dessa mulher. Só que o que acontece? Nós vemos como são maravilhosas as provisões de Deus. Cantamos aqui: ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa imaginar. E esse é o Deus que servimos. Ao ponto de, no meio daquela multidão, Jesus enxergou aquela mulher e ele só diz uma coisa a ela: não chores. Olha o versículo 13, o que diz: ó, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Aqui no texto, você não vai ver ninguém orando. Aqui no texto, você não vai ver ninguém desesperado. Ah, viu Jesus, Jesus está vindo com a caravana. Vamos lá pedir socorro a ele. Você não vai ver isso. Aqui a gente vê um cortejo saindo da cidade de uma viúva que estava indo enterrar o seu único filho. E Jesus olhou no meio daquela multidão. Dentre aquela multidão, o Deus que conhece cada um de nós e sabe o que se passa em cada casa do nosso coração, o texto vai dizer que ele foi diretamente naquela mulher. E ele disse a ela: não chores. A palavra aqui, compadecer, significa sentir a dor daquela pessoa. Jesus, como Deus, da mesma forma, quando ele chegou para ressuscitar Lázaro, a Bíblia vai nos relatar que Jesus chorou. Se o próprio Deus encarnado, o autor da vida, que ele tirou Lázaro do túmulo só com a sua palavra, ele chorou e sentiu dor no coração, imagine nós, que o nosso pavor não é só em falar. A gente fala muito dizendo que nós vamos para o céu, nós vamos reinar com Cristo, ele vai vir buscar a igreja. Mas quando estamos cara a cara com a morte, ela nos causa
pavor. E o pavor da morte aqui atormentou tanto o coração desta mulher, que o texto vai nos dizer que ela não dizia nada. Ela só seguia diante do cortejo, chorando. E Jesus se compadeceu dessa mulher. O autor dos Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 15, ele vai nos dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus é o nosso socorro presente no momento da angústia. Quando estamos com o coração pesado, chorando aos seus pés, Ele sabe o que você está sentindo. Não tem quando você diz assim: você não passa pelo que eu passo, por isso que você não sente a dor que eu estou sentindo. A gente não diz isso em casa, né? Às vezes o marido diz com a esposa diz com o marido. A gente fala para os nossos filhos: você não sabe como foi o meu dia, por isso que é muito fácil falar. Você não sabe o quanto eu sofro, por isso que é muito fácil falar. Mas temos um sacerdote que sabe o que é padecer. Um homem de dores, que quando você chora diante dele, ele sabe o que você está passando. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus mostra que nós não sabemos orar. Ele ora no nosso lugar com gemidos inexprimíveis. Esse é o nosso Deus. Só que enquanto a caravana da morte se encontra com a caravana da vida, você sabe o que vai prevalecer? A morte não tem condições de vencer a vida. As chaves da morte estão com o nosso Salvador. Quando ele é levantado na cruz, que ele olha para o Pai e diz assim: tetelestai, está consumado. Ele disse assim, está pago. Dívida quitada. Não devemos um centavo sequer. Se você conseguir chegar a 90 anos ou a 100, quando você pecar com 99 anos de idade, está pago. É só se apresentar diante dele arrependido, pedindo perdão. Como não seguir um Deus como esse? O que é andar 40 quilômetros de uma cidade para outra atrás de um Deus como esse? Isso não é nada, meu irmão. Que sofrimento eu e você passamos hoje que se compara para onde nós iremos morar. Não somos de ferro, não temos coração de aço. A morte de um parente nosso nos machuca, a enfermidade dói em nós e também dói em quem nos amamos. Passamos por isso porque estamos debaixo do pecado. Lá no Éden, nós escolhemos isso em Adão. Não escolhemos a vida lá no Éden. Nós resolvemos lá no Éden desafiar o Deus Todo-Poderoso. E sabe qual é o resultado de desafiar o Deus Todo-Poderoso? É exatamente enfrentar o que a viúva aqui está enfrentando. Um cortejo indo enterrar o seu único filho. A culpa aqui é nossa, irmão, porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Deus falou para mim e para você em Adão, lá no Éden: no dia que comeres, certamente morrerás. Jesus poderia deixar isso aqui passar. Ele tem todo o direito de não salvar ninguém, de não restaurar a saúde de ninguém, e nem ouvir a minha oração e a sua. Ele tem todo o direito para isso. Mas o que acontece? Por ele ser bondoso, misericordioso, imutável em seus atributos, ele resolveu nos amar antes da fundação do mundo.
E quando a caravana da morte encontra com a caravana da vida, o que vai prevalecer é a vida. Olha o versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Quando a gente vai para o versículo 14, a gente vai ver que quando o autor da vida se depara com a morte tem que obedecer o autor da vida. Filhinhos, quem manda é Ele. É Ele que diz: está morto, está não. Quem vai ressuscitar sou eu, porque o autor da vida sou eu. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Foi tragada. E a gente vê que a morte nos machuca, nos traz dor e sofrimento, mas o nosso Salvador, antes dele morrer na cruz, ele já tem autoridade sobre a morte, porque ele é o próprio Deus encarnado. No versículo 14 ele diz: chegando-se, tocou na esquife. A esquife aqui é um tipo de maca que as pessoas carregavam os seus defuntos para fazer o sepultamento. Geralmente o judeu sepultava no mesmo dia. O cara morreu de manhã, no mesmo dia ele era sepultado. Aí aqui a gente olha e tira uma pergunta do texto. Por que Jesus não tocou no morto? Porque na lei de Moisés, aquele que toca no morto se tornaria impuro. E se Jesus se tornasse impuro, ele não poderia remir nós dos nossos pecados. Porque o cordeiro, para morrer, tinha que ser santo, perfeito e sem mácula. Então Jesus toca na esquife. Quando Jesus toca na esquife, o cortejo para. O que estava sendo prosseguido para um sepultamento tem que parar. Porque a morte tem que ficar caladinha diante do autor da vida. A enfermidade tem que ficar de bico fechado diante do autor da vida. Só que o autor da vida, ele faz do jeito que ele quer, quando ele quer e na hora que lhe apraz. Tem gente que vai ressuscitar e tem gente que vai morrer. Tem gente que vai ser curado e tem gente que vai continuar com enfermidade. Como foi orado aqui, o nome de Deus vai ser glorificado. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz o seguinte: não precisa temer a morte, porque a única coisa que a morte pode fazer com o crente é tirar ele desse mundo e entregar nas mãos de Cristo. O poder da morte é esse: é tirar a gente desse sofrimento que a gente vive aqui e gozar das coisas de Deus no céu. O autor dos Hebreus vai nos dizer, no capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e em seguida vem o juízo. Aquele que morreu crendo em Cristo, no que Cristo fez na cruz do Calvário. A gente, quando vai sepultar, a gente fica chorando, sentindo falta. E aquela pessoa já entra no gozo da glória de Deus. A única coisa que a morte pode fazer comigo e com você é nos entregar nas mãos de Salvador. Ninguém foi atrás de Jesus. Ele mesmo se compadeceu e chegou no cortejo. No versículo 14, na parte B, logo após da esquife, diz assim: parando os que o conduziram, Jesus para o cortejo, e diz assim: jovem, eu te mando, levanta-te. O texto aqui não é Jesus dizendo: olha meu filho, por favor, se você quiser, se o pessoal do cortejo aqui tiver fé, eu posso até pensar em realizar o desejo de vocês. Se vocês acharem bom, quer que eu ressuscite ele? A gente não vê isso no texto. Ninguém precisou nem orar. Com isso eu não estou dizendo, não vá sair daqui, chegando em casa, só eu, o irmão que pregou domingo de noite, o diácono que tem que morrer apedrejado. Ele disse que não precisa orar mais não, porque Jesus está fazendo tudo sem oração. Aqui tem um momento específico. Ninguém disse uma palavra, a mulher só chorava. Jesus tocou na esquife e disse: para o cortejo. Chegou para o menino e disse: deu uma ordem. E quando o autor dá uma ordem,
é tudinho de bico calado, é o inferno, é a enfermidade, é Satanás, é os anjos que não prestam. Todo mundo fica caladinho e obedece ao autor da vida. E o texto vai dizer, levanta-te. Quando você vai para o versículo 15, a gente vai ver o seguinte, ó. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Só bastou Jesus dizer, eu te ordeno, levanta. E o menino sentou, o jovem sentou e começou a falar. O próprio Jesus, no Evangelho de João, ele disse assim, ó, João capítulo 11, versículo 25, ele disse assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A dor que você sente no funeral, enterrando seu pai, sua mãe ou seu filho, a gente sente a dor porque naquele momento ele não vai estar lá mais perto. Mas a trombeta vai soar. E os mortos vão ressuscitar. E Jesus, num gesto de ternura, entrega o filho à sua mãe. Olha o que diz aqui, ó, no versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Diante disso aqui que foi exposto, pense comigo, vale a pena servir a Deus? Você que está no culto, que veio para o culto hoje, a gente aqui está contando, o texto aqui está narrando uma história de uma vitória. Mas vai ter dia que o morto não vai ressuscitar. Ele vai entrar na sepultura e não vai ressuscitar. Pode ser seu filho, pode ser seu neto, vai ser você um dia. E por conta disso, será que a gente vai olhar e vai dizer assim, não vale mais a pena servir a Deus? Ou não vale mais a pena esperar em Deus? Você acha que vale ainda a pena esperar em Deus? Ou você já entregou os pontos? Porque servir a Deus, meus irmãos, na hora da vitória, graças a Deus vir aqui e dar um culto e ações de graças é muito bom. Mas para ter o coração de Jó, em perder a sua família, perder os seus bens e dizer assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente já chegou nesse, como diz aí o Matuto, né? Outro patamar. Chegamos nesse patamar de intimidade com Deus, de dizer dessa forma? Meus irmãos, olha, quando a gente olha aqui para o versículo 16, a Bíblia vai nos dizer que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O texto inicia do versículo 16, na parte B, dizendo que grande profeta se levantou entre nós. Quando eles falam isso aqui, o judeu sabia que Moisés, na sua lei, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15, quando Deus está revisando a lei diante de seu povo, o texto diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Esse povo aqui viu o profeta. Só que de Moisés até Cristo encarnar, são 1.200 anos que o povo estava esperando de Moisés até Cristo chegar. Eram aproximadamente 1.200 anos. Você já imaginou se eu e você pudéssemos viver 2.000 anos? Já pensou 1.200 anos orando, esperando uma promessa? E a gente quer desistir no dia seguinte, né? O caba hora de noite, aí no outro dia não acontece como o caba pediu, aí o caba chega assim, ó, Deus não escuta mais ninguém não. Deus esqueceu de mim. Não é assim, né? A gente ora assim. Olha quanto tempo o povo estava esperando. Eu vou mais além. O último profeta do Antigo Testamento era o profeta Malaquias.
de Malaquias até chegar em João Batista, que anunciou a Cristo, Deus passou 400 anos sem falar com ninguém. Tu já imaginou? 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Não é 400 dias não, 400 dias é 1 ano e 4 meses. São 400 anos. Se o caba conseguir chegar até 100 anos de idade, foram 3 gerações que não ouviam a voz de Deus. E mesmo assim, esse povo cria na promessa que o Messias iria chegar. Porque o versículo 16, ele começa assim, ó. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Desista não, meu irmão. Enquanto fôlego de vida você tiver, ore a Deus pela sua causa. A igreja de Deus hoje, os filhos de Abraão, você acha que Abraão está vendo essa igreja todinha aqui? Tá não, porque quem está na presença de Deus, o autor Salomão de Eclesiastes, vai dizer que quem está lá não sabe do que acontece aqui não. E quando Deus disse a Abraão que ele iria ser pai de muitas nações, a Bíblia vai dizer que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não viu o povo no deserto. Abraão não viu os feitos de Moisés. Abraão não viu Josué entrar na terra prometida. Abraão não viu o rei Davi. Abraão não viu a virgem ficar grávida. Abraão não viu Jesus ressuscitar. Nem por isso Abraão deixou de ser servo de Deus. A Bíblia vai dizer que ele creu no que havia de vir. Tem bênção, meus irmãos, que a gente está orando, que você está orando para alguém se converter na sua casa, seu filho, sua mulher. Você pode morrer e não ver. Mas Deus que tem o poder de salvar. Às vezes as pessoas parecem que, se tivesse na ótica humana, né? As pessoas vão olhar para o lado e tem que esperar alguém morrer para o cara crer, né? A gente diz assim, né? Mas não é assim não, meu irmão. Deus salva no dia que Ele quer, quando quer, a quem Ele quer. Ele é soberano. Entenda uma coisa. Nós não vivemos pelo que vemos. É bom a gente ver e tocar? É. Ver a bênção e tocar? É. Mas esse não é o fundamento do crente, não. Nós vivemos pelo que cremos. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém aqui viu Jesus sendo crucificado? Alguém aqui viu Jesus ressurreto? Mas por que a gente crê? Porque eu não vi. Como é que eu vou crer? Tomé duvidou e teve que tocar na mão dele para crer. Aí Jesus disse assim, olha: bem-aventurado, mais felizes são aqueles que vão crer sem nem me ver. Nós somos bem-aventurados. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, a gente tem que entender que do mesmo jeitinho que ele fez reviver o filho da viúva de Naim, ele fará conosco naquele grande dia. Às vezes a gente fica apavorado, fica temeroso. Todo mundo fala que morar no céu é bom. Uma vez me disseram aqui: irmão, o senhor está parecendo um pregador coveiro. Eu disse: por quê? Toda vez que o senhor vai pregar, o senhor só fala em morrer, e morrer, e morrer. Eu disse: mas o céu não é bom? A gente não fala que quer morar no céu, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. O céu não é bom para morar? E por que a gente não quer morrer? No céu é bom de morar, não é? Aí a Bíblia vai nos dizer que nós temos que anunciar as maravilhas de Deus. E as maravilhas de Deus, quando elas são anunciadas, elas nos consolam e nos confortam. No versículo 17, vai dizer o seguinte, ó: esta notícia a respeito dele
divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Não tem um jargão que diz assim: notícia ruim chega a cavalo, né, para chegar a galope. A notícia ruim, ela chega tão rápido que aquele que vai anunciar a notícia ruim, se ele disser a mais outras pessoas, vai chegar primeiro, antes do cabo que era para anunciar, chegar lá. A notícia ruim parece que ela vem a galope, né? E por que nós não fazemos com que as notícias boas cheguem a galope? Sabe por quê? O texto nos diz que essa notícia foi espalhada por toda a Judéia, e a circunvizinhança toda ficou sabendo que Jesus, o autor da vida, ressuscitou o filho de uma viúva. E a gente, quando fala de morte, fica morrendo de medo, apavorado, não é? E a gente vai entender o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, para a gente encerrar, vai dizer o seguinte: veja que o apóstolo Paulo está advertindo a igreja de Tessalônica. O texto vai nos dizer, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 18, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus vem nos buscar. Não esqueça disso não, viu? Esqueça disso não. Ele vem nos buscar. Pode dar sangue na canela. Pode ter um monte de governante aí, Zé Ruela, querendo travar a igreja. A gente vai pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Vai dizer à igreja que ele vai voltar. E vai dizer esse povo aí fora que ele vai voltar. E que esse povo e que nós da igreja temos que estar abraçados aos pés de Cristo. Porque quando ele voltar, quem se arrependeu vai subir para o céu. Quem ouviu a palavra e rejeitou, o negócio é estreito. E o texto continua dizendo assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina o texto dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, quando pensarmos em desistir, estou querendo desistir, vou para a igreja, mas não, vou entregar o ofício, vou fazer nada mais. Olhe para a cruz e ouça o brado da vitória. Tetelestai, está consumado. Ele vai vir buscar eu e você. Aquele a quem você hoje chora porque desceu à sepultura, ele vai ressuscitar e a gente vai para o céu. Essa é a nossa esperança. Se essa não for a nossa esperança, o apóstolo Paulo diz que a nossa fé é o quê? Vã. Creia em Deus, meus irmãos. E eu quero concluir, e já convido o Ministério de Louvor a vir aqui à frente, que eles vão cantar uma canção, com a frase do saudoso pastor batista Charles Haddon Spurgeon. E ele diz assim: aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, não corre o risco de esquecer de nenhum dos seus próprios filhos. Você já experimentou contar quantas estrelas tem no céu? Você consegue contar? A Bíblia vai dizer que Jesus chama cada uma pelo nome. E tu acha que ele vai esquecer de mim e de tu, é? Vai não, meu irmão. Tudo que a gente passa aqui é momentâneo. Dói, viu? Mas ele vai vir nos buscar. Porque a morte não é o fim. A morte não vence o autor da vida. E nós iremos reinar junto com ele. Deus seja louvado e que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra nos nossos corações.